Então, como é que eu alcanço realização pessoal? Para você alcançar a realização pessoal, eu poderia falar com vocês aqui, e eu poderia falar o seguinte, talvez a realização pessoal seja você comprar um carro novo, seja você mudar de casa, seja você ser promovido no seu trabalho, seja você alcançar um sonho, realizações pessoais. Eu poderia dar vários exemplos aqui. Para algumas pessoas, realização pessoal é você estar em casa com teu filho. Para outras pessoas é você sair num final de semana para tomar um sorvete com a sua esposa, com o seu marido. Para outras é você ter um tempo de qualidade de descanso. Para outras pessoas, realização pessoal é simplesmente aos finais de semana eu vou num parque andar de bicicleta. Isso me deixa, eu conquistei isso. Então cada ser humano tem um padrão de realização pessoal. Eu não posso falar para você exatamente, impor para você um padrão de realização pessoal. Eu não posso. Você tem os teus sonhos, você tem as tuas metas, você tem desafios, cada vida é individual. E daqui a pouco nós vamos entrar nisso, para que você possa entender. Se cada ser humano ele é único para Deus, ele é único no universo, eu preciso tratar esse ser humano de forma única, porque você é único, certo? Então preste atenção aqui. Para eu falar de realização pessoal, eu quero te dar exatamente três princípios para que você possa viver, independente do que você queira viver, a sua melhor versão pessoal. Todas as suas realizações pessoais. Então a primeira pergunta que eu quero te dizer, e eu quero te trazer aqui, para você viver realização pessoal, você precisa saber o seguinte: quem é você? Quem é você? Sabe por quê? Porque enquanto você não descobre quem é você, enquanto você não sabe quem é você não entende a potência que existe dentro de você. Enquanto você não descobre quem é você com certeza vai caminhar numa jornada sem confiança em você, sem confiança em pessoas, sem confiança em Deus talvez. Uma dessas três confianças. Acredito em Deus, mas não confio em você. Acredito em Deus, acredito em mim, mas não confio nas pessoas. Acredito em mim, mas não acredito nas pessoas. Então entenda uma coisa. Enquanto você não descobrir quem é você, na essência, na real, na verdade, você vai ter sempre fantasmas, sempre uma versão sua que vai tentar te sabotar. A sua mente começa como se fosse vozes de serpentes na sua mente, no seu ouvido, e começa a seduzir você de uma forma, não, você é tímido demais, você é tímida demais. Só que você precisa entender quem é você. E quando você descobre quem é você, segundo o que o Evangelho diz, segundo o que Jesus diz, segundo o que a palavra diz, sabe o que acontece? Acontece que você começa a literalmente entrar num nível de crescimento tão grande, mas tão grande, mas tão grande. Você entra num nível de prosperidade absurdo. E quando você vem para essa identidade, digamos, identidade de quem é você, preste bem atenção. Eu quero trazer para você algumas realidades de quem é você. A palavra vai me dizer, dentro do Evangelho, dentro da Bíblia, para que você possa compreender quem é você, que nós fomos criados para sermos amados. Porque em Efésios capítulo 1, versículo 4, diz assim: mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou. Então nós fomos criados com a perspectiva do amor de Deus, em primeiro lugar. Então, e aí, quando eu vou para Isaías capítulo 45, 12, Deus diz o seguinte: eu fiz a terra e criei nela o ser humano. Ou seja, Deus preparou o mundo para nos receber. Esse foi o propósito de Deus. Ele preparou o mundo para nos receber. A segunda realidade, exatamente de quem é você, nós fomos criados com a aceitação de Deus. No primeiro dia Deus criou o céu e a terra, era sem forma, era vazia, você sabe dessa história. Só que chegou num dia que Deus criou o homem, e em Gênesis capítulo 1, versículo 31, a palavra diz assim que e Deus olhou para o homem e falou assim: eis que é muito bom. Quando você descobre a sua fonte, qual é a fonte que você veio? Qual é a fonte que você veio? Quando você descobre a fonte que você veio, você descobre o seu real valor, você descobre quem é você descobre a potência que você tem, você descobre tudo que você carrega, ou seja, tudo que Deus carrega, você carrega. Gênesis capítulo 1, versículo 26. E Deus disse, não sou eu que estou dizendo, e Deus disse: façamos o ser humano a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E Deus disse. Não é o Piero que está falando. E Deus disse. Ou seja, quem é você? E aí, nessa questão de quem é você, por que isso é importante?
Porque isso é uma mudança de mindset. Você precisa olhar para você como Deus te olha. Você precisa olhar para você não com o julgamento de pessoas que te criaram, de pessoas que tiveram uma liderança sobre você, de pessoas que te aprisionaram com palavras malditas sobre você. Não, você precisa olhar para você com as palavras que saíram da boca do próprio Deus. E as palavras que saíram da boca do próprio Deus é que você é a imagem e semelhança dele.